aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Muito boa noite a você que está em casa nos acompanhando durante a nossa programação do canal CJC. Está no ar o CJC Missão desta segunda-feira. Olha, já quero prepará-lo para algo incrível que vai acontecer aqui no programa. Por quê? Porque a gente vai ver mais uma característica pessoal do próprio Jesus. Porque nós estamos mergulhando numa coleção de mensagens onde a gente conhece um pouco mais das características do nosso Salvador. E é exatamente por isso que hoje é um dia muito marcante para a gente. Eu quero convidar você, antes de darmos início a essa mensagem, eu quero convidar você a estar conosco no nosso Instagram. Ali você fica por dentro de tudo que vai acontecer do nosso canal. Tem vídeos feitos especialmente para o Instagram que não vão para a TV, para que você possa ter um conteúdo bem exclusivo. E é possível interação, você conversa com a nossa produção, inclusive pode até falar com um dos nossos apresentadores, porque todos os apresentadores do canal CJC têm acesso. Você de casa já está pronto para embarcar em tudo que a gente está fazendo aqui com o CJC Missão? Você sabe que pode participar clicando no nosso QR Code que vai aparecer aqui na sua TV, para que você possa fazer parte de uma lista de transmissão para ficar por dentro também dos processos dessa caminhada de 30 mensagens sobre as características da personalidade de Jesus. Você é meu convidado também a conferir esse e tantos outros programas no nosso canal no YouTube, canal CJC Oficial. Agora tem uma coisa, você não assistiu alguma mensagem já passada? Fica tranquilo, no YouTube tem lá, você pode assistir, pode compartilhar e mostrar para muita gente características que tem não só em Jesus, mas passam a ser nossas características. Porque assim como Paulo foi imitador de Cristo, ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. A gente vai assim. Hoje, nosso programa vai falar sobre a característica prudente. Jesus era extremamente prudente. E eu não vou deixar de ser prudente e dar boa noite para os nossos parceiros musicais aqui. Eu não vou cantar hoje, como eu nunca canto, para que ninguém desligue a televisão, tá? Mas vou deixar só com eles ali. Mas você de casa sabe que prudente era uma característica de Jesus, porque o tempo inteiro ele estava atento, de olho aberto, ele evitava algumas coisas. Tiveram momentos que ele falava para a pessoa que havia sido curada para ir não falar para ninguém. Por quê? Sempre tem esses motivos ali entre as linhas que a gente só descobre quando a gente medita, quando a gente mergulha na palavra. E é por isso que hoje a gente vai fazer esse mergulho em prudente. Se você, se eu fôssemos prudentes durante a nossa vida, a gente teria evitado muita coisa, não? A gente teria se calado na hora que a gente falou demais, teria se mantido firme
naquele momento não teria dado aquele deslize. Às vezes a gente não é prudente como deveríamos ser. Eu quero começar falando do significado de ser prudente. O dicionário normal, comum, que todo mundo tem em casa ou na internet, diz o seguinte: prudente é que tem prudência, que não procura o perigo, é cauteloso, é sensato, equilibrado, ajuizado. E também costuma se precaver, prepara-se antecipadamente, é precavido, é previdente. Ele planeja antes, ele vê o que pode acontecer e já... É como se você saísse de casa para ir ao mercado e agora você tem que comprar as bolsas plásticas, né? Na maioria dos mercados. Só que quem faz compra do mês, talvez, precise levar aquelas várias bolsas plásticas. Não dá. Existem umas bolsas agora que vende no mercado, né? Que são bolsas maiores que você coloca um monte de coisa dentro. Mas imagina, toda vez que for ao mercado, comprar uma bolsa dessa que custa de entre 5 a 10 reais. O que a gente faz? A gente leva essas bolsas de casa. Isso é ser prudente, é ser precavido. Vou precisar disso, já levo. Pois é, só que às vezes a gente não faz isso na nossa rotina de vida. E é justamente por isso que a gente vai falar sobre essa característica de Jesus. Olha só que interessante. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva. Vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Ela não caiu porque ela estava firme. Mas ela estava firme porque alguém que construiu aquela casa era um homem prudente. Às vezes a gente vacila muito porque a gente parece que não dá atenção aos detalhes. Imagina você viajar para um lugar frio e não levar casaco. Ou um lugar quente e você não levar uma roupa leve para você poder andar na rua, um tênis para ficar mais confortável. A gente não dá esses moles quando vai viajar, a gente sempre pesquisa. Porém, na nossa vida, no dia a dia, nos nossos relacionamentos com pessoas, com trabalho, na nossa carreira profissional, com o nosso dinheiro, a gente não é prudente, a gente dá mole. A gente deixa a coisa andar assim, ó, e vai indo embora sozinho. E é justamente por isso que a gente precisa entender muito bem essa mensagem. Preste atenção numa coisa. Se eu tenho alguma coisa na minha mão, aquilo me foi confiado. Sua família, seus filhos, suas finanças, foi confiado a você. Cabe a você ter sabedoria para poder lidar com tudo isso. Mas a gente deixa para lá, acha que vai ficar bom para sempre. Mas a casa só não cai porque vão vir coisas para derrubar a casa, como chuva, tempestade, golpes de vento. Ela só não cai porque ela está firme. Porém, foi um homem prudente que a afirmou. É por isso que hoje a gente está falando sobre ser prudente. A gente, como filhos de Deus, a gente não pode dar mole. A gente não pode achar que as coisas vão se resolver sozinhas. Sabe por quê? Eu vi muitos casos de pais que deixaram a história do filho se resolver sozinho e depois tiveram que ir lá para sepultar o filho. Eu vi muitos casos de pais que deixaram. Ele é livre, ele é livre. Até 18 anos ele não é tão livre assim. Até 18 anos, ele não é tão livre para poder decidir qualquer coisa na vida. Sabe por quê? Porque até 18 anos, você, pai ou mãe, vai ser punido pela justiça caso ele faça alguma coisa errada. A gente precisa ser prudente. E precisamos ser prudentes hoje. Além disso, e aí eu quero começar a mergulhar sobre esse trecho que Jesus falou. Porque ele fala o seguinte: quem ouve estas minhas palavras e as pratica
é como um homem prudente. Você ouve? O que você ouve? Quem você ouve? A gente toma sempre aquela coisa, né? Ah, não, eu não vejo esse tipo de filme, eu não vejo essas coisas, eu não leio horóscopo, eu não vejo isso, porque eu não vou botar nos meus olhos coisas imundas, mundanas, eu não vejo esse tipo de filme, eu não acesso esses tipos de sites. A gente não faz mais que obrigação não fazendo isso, mas a gente empresta nossos ouvidos para um monte de coisa. A gente empresta os nossos ouvidos para portadores de opinião na internet, que sabem de tudo. Já reparou? Eles falam sobre ser de Deus, eles falam sobre ser do mundo, eles falam sobre pecado, eles falam sobre santidade. Falar é mole. Quero ver ser, viver, praticar. Quando Jesus fala que quem ouve as minhas palavras, presta muita atenção. Às vezes a gente vai à igreja e ouve a palavra de Deus ali, mas sempre tem uma palavrinha no meio das coisas, de um comentáriozinho, que quebra tudo. E a gente sempre fica com aquele do erro. É alguém que promete para você que vai ser fiel a você e você fala assim, não, Deus falou, mas Ele falou para mim que vai ser fiel. Eu vou descansar porque Ele é fiel, Ele falou para mim que me ama. Ela falou para mim que vai estar comigo ali, que aceitou estar comigo e... O que é a palavra do homem diante da palavra de Deus? Será que quando a gente fala dos assuntos do coração, a gente ouve o que Deus fala ou ouve aquilo que a gente quer ouvir? Ser prudente é ouvir as palavras ditas por Deus, sem interpretação carnal. Porque eu posso pregar uma palavra para você e não ter nada de unção. Eu posso falar para você vários versículos e falar na carne. Falar a letra. E a Bíblia fala que a letra, isso mesmo, mata. O Espírito vivifica. Até quando a gente vai acreditar em palavras que só vêm para deturpar aquilo que Deus tem para a gente? Você quer a sua casa firme? Você quer... E essa casa pode ser a sua casa física, pode ser a sua casa família, pode ser a sua carreira, pode ser o teu casamento, pode ser os teus filhos, a casa. Pode ser o que você imaginar. Você quer ela firme? Porque olha só, a Bíblia diz bem claro aqui que vem as tempestades, vem chuva, vem golpes de vento, vem um monte de coisa. A vida não é assim. Tu tá ali, o vento vem, balança, você joga para um lado e para o outro. E aí, o que você faz no final? Chora, né? Chora porque não estávamos preparados. E se não estávamos preparados para o problema, é porque nós não fomos prudentes. Porque o prudente é precavido. Jesus era prudente. Lembra quando ele saía de uma cidade para outra? Ele não sabe porque ele gostava de andar para gastar sandália, não. Não tinha propósito. Ele sabia o que podia fazer, até onde podia ir. É nessas horas que a gente precisa entender essa característica de Jesus. E ele deixou bem claro. Aquele que ouve as minhas palavras. Se ele ensinava era porque ele tinha, ele sabia o que estava ensinando. Até porque Jesus não estava sozinho. Ele estava rodeado de pessoas. Os discípulos estavam ali ouvindo o que Jesus estava ensinando. As multidões estavam ali. Já pensou se Jesus vacila um tantinho? Naquela multiplicação de pão e peixe, aquela cena me marca, me chama a atenção. Naquele momento, Jesus estava ali com aquela multidão toda. Se ele libera todo mundo, alguns poderiam passar mal de fome, ter uma hipoglicemia, a pressão cair, porque estava embaixo do sol, a cidade era longe, não tinha comida. E Jesus fez o quê? A gente não pode dispersá-los. Traga o que vocês têm. Olha que prudente. Porque ele fez a parte dele, ele chamou todo mundo ali para dar um sermão. Ele já tinha feito o que ele falou que ia fazer. Ele não prometeu comida.
Mas ele foi prudente. Porque ele sabia que aquelas pessoas poderiam passar mal voltando para casa. E se passam mal voltando para casa, de quem seria a culpa? De Jesus. Mas ele não prometeu, mas não interessa. Ele ia ser culpado por isso. Ele foi prudente. Irmãozão, você vai ficar fugindo do compromisso que você tem com Deus para poder agradar uma pessoa? Vai mentir para você ficar bem com o teu grupinho e desagradar aquilo que Deus fala? É sério mesmo que a gente vai dar esse mole? Porque não é só ouvir, porque é claro, aquele que ouve pratica, mas eu ainda estou falando sobre o ouvir. Para de ouvir seus sentimentos. Para de ouvir que você não tem valor nenhum, que você precisa fazer isso para agradar seus amigos, para você estar no grupinho. Para de deixar de ser quem você é para poder agradar os outros. Jesus se conhecia, Jesus sabia quem ele era. Ele não estava interessado em ser aprovado por um, por outro. Não, rapaz. Sabe por quê? Se ele tivesse interessado por isso, ele não iria para aquela cruz para ser odiado por toda aquela multidão, dizendo, não, eu prefiro Barrabás, crucifica Jesus. Ele não estava preocupado com isso, com a aprovação das pessoas. Ele queria a aprovação de Deus, ele queria fazer o que tinha que fazer. A gente precisa parar de ser superficial e achar que tudo é uma condiçãozinha. Ah, não, eu faço isso, mas é por esse motivo. Não, não tem isso. Anderson, mas isso é radical. Mas não foi radical Jesus morrer por nós? Não foi radical aquela cruz? Será que não é preciso a gente ser um pouco mais radical? Você está ouvindo suas emoções? Sua raiva? Você é guiado pelas suas raivas? Pelas suas explosões de raiva? Suas raivas, né? Porque a raiva do cachorro, raiva da mulher, raiva do dinheiro que não tem, raiva do chefe, é raiva de tanta gente, de tanta coisa. E ouvimos essa raiva. Sabe por que ouvimos essa raiva? Porque você bate a porta do quarto para fazer barulho, porque você quer externar essa raiva. Você está ouvindo essa raiva? Não estou falando que a gente tem que sentir raiva e ficar assim, ó, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Não, vai ficar igual maluco, não é isso não. Mas a gente dá mais ouvidos para as nossas emoções do que para aquilo que Deus fala. A gente fica pequeno diante da raiva. A gente parece bebezinho que ainda chupa chupeta, porque a raiva faz o que quer com a gente. Os nossos desejos fazem o que quer com a gente. O medo faz o que quer de você. Mas o homem prudente ouve as palavras de Deus. Mas eu não sei qual é a palavra de Deus. Não sei, ele não fala comigo. Pega a Bíblia. Mas eu pego a Bíblia e não entendo, então continua lendo até entender, irmão. Vai lendo até entender, vai lendo até aquilo crescer dentro de você, até você falar assim, Deus, eu já li tudo, eu vou ler tudo de novo, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Você acha que Deus não vai ver a sua intenção, não vai ouvir o que você está pedindo? Você acha que Deus não vai falar com você, mas Ele fala com todo mundo, e por que com você não? Ouça aquilo que Deus fala. Para de ouvir o achismo. Tem um monte de gente na internet que, eu acho isso, eu acho aquilo outro, e impõe a voz, e fala de uma forma, mostra vídeos, história. Irmão, você não é mais criança. Você é inteligente, você é sábio. Você tem o Espírito de Deus em você, para você não cair nessas lorotas de internet, para que você não seja iludido, lubridiado, enganado. Ouça aquilo que Deus tem para você. E outra, não sede somente ouvintes, mas praticante. Porque no momento em que você é praticante, que você pratica aquilo que Deus fala para você, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Tem tempo que você não vê as coisas mudando, né? Tem tempo que você vai na igreja, você até ora,
lê a Bíblia, se batizou. Você até fala de Jesus para as pessoas, mas dentro da sua casa as coisas ainda não começaram a mudar. A tempestade ainda balança as paredes, não cai. E você ainda fala assim: as coisas só estão de pé porque eu estou aqui. Deus fez de você uma grande coluna. Mas até quando você vai achar que só ouvir aquilo que Deus está falando é suficiente? Tiago diz: não sede somente ouvintes, mas praticantes. Não deis lugar ao diabo. Não dê lugar nas suas palavras para o inimigo. Você dá espaço para que qualquer palavra torpe, palavrão, palavras de maldição, palavras depreciativas para a sua família saiam da sua boca. Você mesmo pode estar abalando a sua casa. Você mesmo pode estar fazendo o vento balançar na tua casa. Mas quando nós nos tornarmos praticantes da palavra de Deus, as coisas mudam. Olha o que diz a Bíblia em Tiago 1,22. E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. O problema é que quando você só ouve e não pratica, você se engana. O problema do engano é o seguinte: já resolveu fazer dieta? Fica magro. Quero ficar fitness, magrinho. Aí você começa. Você vai na academia, paga a academia, vai na lojinha, compra as roupas, compra a garrafinha, compra aqueles suplementos e vai levando tudo em casa e fala assim, ó, hoje é sexta-feira, vou fazer minha despedida da gordice, segunda-feira eu entro na linha. Aí segunda-feira acontece alguma coisa, você não consegue ir na academia, mas está tudo pago e você vai. Você vive o dia, tá lá as coisas, fala assim, não vou tomar agora porque eu tenho que malhar, não, deixa aí. Passa 2 dias, 3 dias, 4 dias. Depois de um mês, o peso na balança está o mesmo. Sabe por quê? Porque você fez a matrícula, você comprou as coisas, comprou a roupa, comprou a garrafinha, mas você não foi fazer. A fé sem obras é morta, não dá fruto. Dizer que estamos sendo fitness e a nossa alimentação está toda errada, a gente não vai conseguir chegar em objetivo nenhum. Dizer que é de Deus e não vive uma vida de oração constante, não vai ter solução, não vai mudar mesmo. A gente está se enganando. E sabe o que é o pior de se enganar? É que a gente é tão cruel que a gente joga a culpa em Deus. Porque a gente se engana, a gente acha que Deus não fez. E aí você fala assim, eu estou orando, não está resolvendo nada, eu vou sair. Eu estou buscando, mas parece que tudo piora. É aquela pessoa que faz o café da manhã saudável, natural, na hora do almoço natural, mas chega às 5 da tarde, 6 da tarde, é pizza, hambúrguer, refrigerante, tudo que não presta. Não vai emagrecer. Sabe o que acontece? No outro dia fala assim, eu não vou fazer esse negócio de dieta não, porque eu estou fazendo, não estou emagrecendo. Está se enganando. A gente se engana espiritualmente. A gente acha que está fazendo tudo certinho, mas lá no fundo a gente sabe que está fazendo coisas que não presta, mas a gente não para. A gente está ouvindo nossos sentimentos, nossas emoções, as pessoas que não precisamos ouvir, que não devemos ouvir. A gente não ouve o que devemos ouvir. Deus, a gente não ouve isso. A gente descarta. E esse é o problema. Porque a gente, quando descarta o que Deus está falando, a gente não se torna praticante. A nossa casa vai cair. Porque a nossa casa vai estar em cima de areia, não numa rocha. Eu quero que você entenda que Jesus, ele era prudente. Ele não brincava com as coisas. Ele era certeiro. Lembra daquela mulher que foi no poço de Jacó pegar água?
E ele falou assim, vai lá e chama teu marido. Aí ela respondeu, eu não tenho marido. Aí ele falou, dissestes bem. Você já teve vários, mas nenhum contigo. Quando você ouve e pratica, você se firma. Aí pode vir tempestade. Mas cuidado para não se firmar nas promessas humanas, nos programas governamentais. Cuidado para não se firmar em lado A, B ou C político. Cuidado para não se firmar em ideologia de uma coisa ou outra, ou outra, ou outra. Se firme em Deus. Porque existem ideologias dizendo que a Terra é plana. Tem teoria para tudo nesse mundo. Se firme em Deus. Além disso, quando você está firmado, não quer dizer que não vão vir tempestades. Elas vão vir. Mas olha o que diz a Bíblia em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto porque o espírito está forte. Onde temos nos fortalecido? Quando a gente ouve a palavra de Deus, pratica e se firma, a gente é fortalecido. Essa roda não para de girar. Eu quero convidar você que hoje, ao olhar para trás na sua vida, você fala assim, eu não fui prudente. Eu dei uns vacilos, mas eu quero hoje ser prudente. Eu quero hoje consertar as coisas e começar a me firmar na rocha. Então eu quero orar com você. Porque não é a minha oração que é diferente ou mais especial que a sua, não. É o nosso Deus que faz, mas Ele quer ver o teu coração agora. Posso orar com você? Então quero convidar você a ficar de pé na sua casa. Adson, eu não preciso ficar de pé aqui. Esse ato de você ficar de pé na sua casa, que não tem ninguém te olhando, é o primeiro passo para você fazer a diferença quando todo mundo estiver te olhando. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus e Pai, o Senhor foi extremamente prudente desde o início de tudo. É sua característica, Senhor. O Senhor não dava uma ponta solta, o Senhor não vacilava, o Senhor não esquecia de uma coisa importante. Meu Deus, eu não sei como é que o Senhor conseguia. Mas o Senhor era extremamente prudente enquanto estava aqui na terra. Antes de vir e depois de vir, continua sendo prudente. Jesus, perdoa-nos porque a gente vacila. Mas a gente está ouvindo a sua palavra hoje, a gente não quer mais vacilar, a gente quer ser prudente, a gente quer saber o que fazer, fazer certo, fazer conforme a sua palavra, ouvir, praticar e se firmar, para poder resistir às tentações, às dificuldades, às tempestades que vão vir. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, nos transforma, nos conserta, nos alinha, Senhor. Queremos alinhar a nossa vida ao Senhor. Queremos tomar a decisão de estarmos junto com o Teu Espírito, em comunhão com o Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, eu te peço, faz de nós filhos prudentes como o Senhor é, Pai. Que vamos ouvir só a Tua voz. Perdoe as vezes que ouvimos as outras vozes. Perdoa, Senhor, as nossas atitudes que foram movidas por outras vozes. Tira de nós as marcas que todas essas vozes causaram na nossa vida. E nos prepara, Senhor, para vivermos no caminho que é o Senhor, Jesus. Obrigado, meu Deus. E amém. Você de casa, seja prudente em todas as áreas da sua vida.
Obrigado pela sua companhia. E agora, eu convido você para mais uma canção. Até semana que vem. Tchau. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás